Olá pessoas, Cássio Aquino, tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais uma programação do canal Sabedoria, Sucesso e Prosperidade para a nossa vida. E o capítulo de hoje é o capítulo 4 da série que estamos apresentando, Regras do Sucesso para a nossa vida. E hoje, o capítulo 4, nós vamos trabalhar aí a nossa estrutura psicológica, tá bom? Antes, se vocês clicou neste canal para poder ter informações como atingir seus objetivos de sonho para uma vida próspera, aí vocês clicou no canal certo, tá? Esse canal foi todo estruturado para ajudar vocês a conseguir concluir esse sonho, tá bom? Então, vamos lá. Bem, capítulo 4, a nossa estrutura psicológica. Então, vamos lá. A estrutura psicológica é a nossa forma de pensar sobre as coisas ao nosso redor. É a forma de perceber as coisas que acontecem ao nosso redor. É a nossa percepção das coisas que acontecem ao nosso redor. 2. Força de vontade. Força de vontade é quando eu desejo fazer alguma coisa sem mudar a base. É quando eu desejo alguma coisa sem mudar a estrutura psicológica. Sem mudar a minha forma de pensar. Força de vontade é simplesmente eu ir contra a estrutura, só isso. Sem fazer mudança, é só a força de vontade. Bom, passo 3 ali. Bem, ligado à força de vontade, preste atenção aqui, ó, nessa situação que eu coloquei ali. Como que eu abandono a força de vontade e passo a trabalhar a mudança na estrutura de pensamento? Olha bem. Bem, a força de vontade é eu ir contra a estrutura psicológica. A estrutura psicológica é que determina as ações. A estrutura mental que tenho é minha forma de perceber as coisas. O ideal é eu, ao invés de ir contra a estrutura, só com a força de vontade, é eu trabalhar a mudança na estrutura psicológica para que o que hoje está sendo impossível na minha vida passa a ser possível. Porque enquanto eu ficar com força de vontade, eu não vou conseguir. Sem fazer mudança na estrutura psicológica, eu não vou conseguir. Sem fazer mudança na minha estrutura de pensamento que eu tenho até aqui, eu não consigo o que eu estou querendo. Aí passa a ficar impossível. Eu só tento, mas não consigo. Eu quero parar de fumar. Eu começo, fico alguns meses sem fumar, mas passa algum período, eu volto a fumar novamente. Porque a minha base continua a mesma. Então eu tenho que fazer uma mudança na base, na estrutura mental, na estrutura de pensamento. Bom? Então vamos lá. Passo 4. Eu coloquei uma situação aqui para ainda trabalhar essa coisa de força de vontade, que não resolve. Olha para você ver aqui. Hoje, o que é impossível na minha vida, é impossível partindo do princípio que penso que aquilo é impossível para a minha vida. Se eu mudar essa forma de pensar, o que era impossível
passa a ser possível na minha vida. Com a mudança de estrutura, de pensamento, aquilo que era impossível passa a ser possível. Agora, eu peguei um exemplo ali da NASA. Olha só, o lançamento de foguetes tripulável para a órbita, teve uma época na história da humanidade que esse tipo de pensamento era impossível. Não era imaginável o ser humano ir atingir a órbita. O que aconteceu? Com o passar do tempo, foi se trabalhando a tecnologia até chegar uma época que foi possível arquitetar uma máquina, um foguete, que conseguisse atingir a órbita. Quer dizer, o que era impossível para uma determinada época se tornou possível com o trabalho, com o processo de tecnologia que foi feito para ser possível chegar ao foguete e atingir a órbita. Está vendo? Não foi só querer ir à órbita. Teve um trabalho, teve todo um processo de trabalho com tecnologia para que fosse possível esse impossível ser possível, atingir a órbita. Com nós seres humanos é a mesma coisa. Porque se eu ficar só com força de vontade, eu não vou conseguir. Entendeu? Eu vou ficar estagnado. Porque eu não estou trabalhando a estrutura. Eu não estou trabalhando a estrutura mental que eu fiz até o dia de hoje. E eu estou desejando fazer uma mudança porque eu não estou gostando dessa estrutura mental que eu tenho hoje. Entendeu? Agora, se eu só querer, não vai adiantar. Tá bom? Bem, eu coloquei aqui para encerrar no quinto passo, eu coloquei uma frase, escolhi uma frase do Dr. Laí Ribeiro para a gente encerrar esse capítulo de hoje aqui. Ó. Quando modificamos a nossa estrutura psicológica, a nossa forma de pensar, neste caso, não precisamos mais da força de vontade. Quando modificamos a nossa estrutura psicológica, a nossa forma de pensar, aí não precisamos mais da força de vontade. Dr. Laí Ribeiro. Então agora, temos que trabalhar a estrutura mental que temos para poder atingir o que hoje, por enquanto, é impossível na nossa vida. Bom? Então assista esse capítulo de hoje pelo menos umas 4 vezes para vocês inteirar desse assunto para facilitar o próximo capítulo nosso. O próximo capítulo nosso é o capítulo 5, em que vamos trabalhar semelhante atrás semelhante. Eu vou trabalhar essa frase no próximo capítulo, tá bom? Aí vai precisar de um entendimento desse capítulo de hoje aqui, tá bom? Então tá bom, passei o recado. Se vocês quiserem colaborar com o canal aí, tem aí o like aí embaixo, o se inscrever e o sininho. Isso aí ajuda o canal aqui, tá bom? Então tá bom. Obrigado pela atenção de vocês. Até o segmento desse canal aqui. Tá bom? Tchau. Vamos para vocês aí. Tudo de bom.